Estamos hoje no 5º dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. Nós vamos estudar hoje o dom da palavra de sabedoria. Está no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a parte A, que diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Obrigado, ocupe o seu assento. Paulo aborda os dons espirituais para evitar a ignorância entre os irmãos acerca dessa matéria. A falta de informação precisa sobre os dons do Espírito Santo impede a compreensão de seu funcionamento e o cumprimento maduro e espiritual do propósito do Senhor para cada um desses dons. O Espírito de Deus deseja capacitar-nos e mover sobre nós seus preciosos dons espirituais. Eu vou trabalhar aqui, eu sempre estou usando essa didática, como tenho dito. Primeiro, eu falo algo a respeito dos dons e depois eu especifico eles, como vou fazer hoje. Primeiro eu quero trabalhar o tópico aqui, níveis de manifestação da sabedoria. A sabedoria de Deus é uma, Ele é totalmente sábio, Deus é a própria sabedoria. E a sabedoria compartilhada de Deus a nós, ela tem várias facetas, vamos chamar assim, ok? E eu quero trabalhar com vocês as 6 facetas, ou como denominei aqui, níveis de manifestação da sabedoria. Primeiro nível aqui, sabedoria atrelada ao temor. Essa sabedoria nós vemos em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Para ser sábio é preciso temer a Deus. Se você teme a Deus, o que é temer a Deus? É reverenciar Ele pelo aquilo que Ele é. Senhor, grandioso, majestoso, e etc, etc. Então existem coisas, atitudes que você não vai tomar, você não vai fazer. Por quê? Você teme a Deus e por temer a Deus, você está submisso a Ele e obedece os seus mandamentos. O que é isso? Temor. Então, quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa, você vai fazer baseado no quê? No temor a Deus. E isso é uma conduta sábia, ok? Então esse é um nível de sabedoria. Outro nível, sabedoria comum. Qual que é a sabedoria comum de Deus? É aquela sabedoria para o viver diário. Essa sabedoria está em Tiago 1,5, que ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dará liberalmente a todos e não lançará em rosto. E qual é essa sabedoria? Essa sabedoria, ela vem por intermédio da oração. Você ora a Deus em determinada situação, por exemplo, de família. Às vezes você não está sabendo lidar com os seus filhos, às vezes não está sabendo lidar com a administração financeira da casa, às vezes não está conseguindo lidar com situações na escola de convivência ou do trabalho. O que você faz? Ora, você fala: Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. O que vai fazer? Deus vai te dar essa sabedoria. Então essa é a sabedoria que é acessada por meio de oração para as coisas corriqueiras e diárias desta vida. Terceiro nível é a sabedoria adquirida ou comprada. Isso está em Provérbios 23, que diz: compra a sabedoria. E como nós adquirimos a sabedoria? Aprendendo com as pessoas experientes. Agora imagine, quantos anos o senhor está? 63. Eu tenho quase metade, um pouco mais, eu tenho quase metade disso. Imagine quanta experiência o senhor tem mais do que eu de vida, entende? Então, através de eu só olhar o comportamento do Senhor, eu vou aprender. Entende? Por que os pais têm autoridade sobre os filhos? Porque os pais têm experiência. Tem a sabedoria que esta vida proporcionou a eles através do quê? De coisas que eles já viveram, que eles passaram. Então eles sabem coisas que não devem fazer e coisas que devem fazer. Porque teve coisas que eles erraram fazendo. Então ali ficou a sabedoria do aprendizado. Pegou aí o mistério? Então você adquire. Como você adquire a sabedoria? Com a experiência de pessoas,
ok? E outra, essa sabedoria comprada, como que você pode comprar? Pastor, comprar sabedoria? Claro, quando você compra um livro, você não está comprando um livro, você está comprando sabedoria. Porque lá vai estar instrução, te ensinando acerca do que fazer, como que fazer, no tempo de fazer, enfim, vai ensinar várias coisas. Então, quando você compra um livro, ok? Você não está comprando um livro, você está comprando sabedoria. E é claro que aqui eu estou tratando o contexto nosso, congregacional, eu estou tratando do seguinte assunto, das coisas de Deus, no sentido espiritual, ok? Por exemplo, o quarto nível de sabedoria. Esse aqui eu não vou dar muito detalhes, porque futuramente nós já vamos trabalhar nessa série, que é a sabedoria como plenitude do Espírito. Veja, está escrito em Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito de sabedoria. Esta sabedoria está relacionada à estatura espiritual e às habilidades de Deus em nossa vida. Quando repousa sobre nós esse espírito de sabedoria, Deus nos dá a habilidade de fazer coisas que um homem natural não poderia fazer. Ele dá a capacidade de trabalhar, um exemplo só, Bezalel. O espírito de sabedoria está sobre ele, então ele trabalhou como um artífice, ele trabalhou com medidas, então essa habilidade veio sobre ele através desse repouso do Espírito sobre ele, ok? Agora vamos lá, quinto, esse aqui também é tremendo, quinto nível de sabedoria, da manifestação de sabedoria, da sabedoria, é o Espírito de sabedoria e revelação. Isso está escrito em Efésios 1:17. O Pai da glória, que é o Pai celestial, Deus Pai, vos dê em seu conhecimento, Deus conhece tudo, o espírito de sabedoria e revelação. Esta sabedoria e revelação é a capacidade de conhecer o próprio Deus e o seu plano eterno de salvação. No caso, em resumo, escute isso, é o que Paulo falou em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 6 ao 15, que ele fala que a sabedoria de Deus estava oculta em mistério. O que é isso? O Evangelho, Jesus, o plano da salvação em Jesus estava oculto e agora foi revelado a nós pelo Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Um exemplo prático do Espírito de sabedoria e revelação. Jesus pergunta para os discípulos em Mateus 16, 16 e 17. Ele pergunta, o que os homens dizem que eu sou? Aí eles dizem, alguns dizem que tu és Jeremias, outros João Batista, e Jesus aponta para eles e diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí chega a arrepiar. Aí o Senhor falou, não foi carne nem sangue que tu revelou, que te deu essa sabedoria revelada, mas foi o meu Pai que estás no céu, foi Ele que te deu. Sabe por que você entregou a sua vida para Jesus e ama Jesus e você crê que Jesus é Deus, que é Senhor? Sabe por quê? Porque o espírito de sabedoria e revelação foi dado a você. Nenhum ser humano poderia crer em Jesus, saber quem é Jesus, se Deus não revelasse esse grande mistério e plano da salvação do Senhor. E agora chegamos, então, agora veja como tem vários níveis de sabedoria, interessante, não? Agora, aqui está o dom da palavra de sabedoria. Primeiro eu vou tratar de forma em linhas gerais, e depois eu vou entrar nos pormenores. Pois bem, em linhas gerais, o dom da palavra de sabedoria é uma revelação ou também informação sobre o futuro com relação a pessoas, lugares ou coisas. Então, antes de examinarmos aqui com mais detalhes esse precioso dom, quero aqui nesta noite, primeiramente, fazer uma distinção simples entre o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, que ele está caracterizado ali nos dons de revelação, junto com o discernimento de espíritos, e o dom de profecia. Então eu quero diferenciar aqui, fazer distinção. E por que eu vou fazer distinção do dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia? Porque geralmente as pessoas misturam esses três dons em um só, que é o da profecia, mas um não tem nada a ver com o outro, eles se manifestam de forma diferentes, ok? E eu vou comentar sobre isso,
e também dá exemplos bíblicos para trazer clareza ao nosso entendimento. Pois bem, o dom da palavra de conhecimento fala de coisas presentes, que a pessoa está vivendo agora. Deus revela algo que a pessoa está na intenção do coração, ou que a pessoa está pensando, ou que ela está vivendo no presente. E também coisas do passado, coisas que ela já viveu na vida dela, entende? E também coisas que estão próximas de acontecer. Isso é a palavra de conhecimento. Agora, o dom da palavra de sabedoria, como eu já disse, em linhas gerais, fala de coisas futuras, fala de coisas que Deus revela que está ainda no futuro, ok? Coisas que ainda não aconteceram, mas irão de fato acontecer, mas está bem distante ainda, certo? Agora perceba, o dom de profecia, o principal foco no Novo Testamento não é o futuro, predizer o futuro, não é o principal foco, mas as situações vividas pelo povo de Deus no presente. Lembra? 1 Coríntios 14:3, e a profecia serve para edificação, serve para exortação, que é encorajamento, e serve para consolação. Mas também esse dom, é claro, ele trabalha a questão do futuro, de coisas que Deus promete fazer na vida de um indivíduo, ok? Ou promete fazer de modo geral. E aí eu poderia dizer, tem as promessas condicionais em relação a nós, que Deus dá condição para que essa promessa se cumpra, e eu tenho que fazer algo para que essa promessa se cumpra, eu tenho que permanecer, ou seja, na posição para que essa promessa se cumpra. Agora tem aquelas profecias que Deus dá, que é incondicional. Vou dar um exemplo só de promessa incondicional. Gênesis 3,15, Deus prometeu que nasceria da semente da mulher, que esmagaria ali a serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então, indiferente da posição do homem, essa promessa ela já se cumpriu, ok? E não dependia de ser humano nenhum. Por exemplo, a promessa da vinda de Jesus depende de alguém para essa promessa acontecer? Então essas promessas são incondicionais. Agora, em relação a nós, existem promessas que Deus nos faz que está condicionada ao nosso posicionamento, ok? Mas eu não vou entrar em detalhes, que no caso aqui hoje não é o caso. Vou dar um exemplo agora prático para diferenciar esses dons. 2 exemplos práticos para distinguir esses 3 dons. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Eu quero ler o texto e depois comento. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, perceba, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui, olha só como você pode distinguir. Quando Deus revela em visão para Ananias o nome do dono da casa que Saulo estava, no caso o nome do dono era Judas. Quando Deus revela que o nome da rua era a rua direita, quando Deus revela que Saulo estava orando, ok? Deus deu esses pormenores, isso é palavra de conhecimento. Agora, quando Deus está mostrando para Ananias o quê? Algo do futuro, ele é vaso escolhido. Veja, ele não será, ele é. Porque se Deus diz, ele será um vaso escolhido, isso seria profecia, será, ele será um dia um vaso. Só que o texto está dizendo no versículo 15, volta aí, olha o que ele diz, ele é para mim um vaso escolhido, e Deus dá detalhes do futuro. O que vai acontecer? Ele vai levar a minha palavra diante dos gentios, diante dos reis, e tudo isso não aconteceu? Diante dos filhos de Israel, e ainda Deus fala, eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, você viu quantas vezes Paulo sofreu chibatada? Quantas quarentenas ele tomou? Quantos naufrágios ele sofreu? Uma vez ele foi apedrejado 4 vezes e morto. Que dom que é esse? É o dom da palavra de sabedoria. Deus revelou coisas que estavam para acontecer no futuro na vida deste homem. Deu detalhes de coisas que aconteceria. Então aqui você consegue diferenciar os 3 dons? Repito, a palavra de conhecimento, Deus revelou o nome, Deus revelou situações presentes e aquilo que Paulo já estava vivendo ali, que no caso ele estava orando e tal, onde ele estava. Isso é palavra de conhecimento. Quando Deus revela o que há de vir, o que Paulo vai viver, o que Paulo é, Deus está dando ali a palavra de sabedoria. Agora, se Deus dissesse, ele será um pregador, vai lá Ananias e diga para ele será um pregador, Deus estaria ali usando Ananias para o dom de
profecia, que não foi o caso aqui nesse texto aqui, ok? Agora veja de forma mais clara isso aqui. Eu me alegrei muito que eu lembrei de coisas que eu sou ruim de lembrar disso, mas aqui vai um testemunho pessoal. Eu nem era crente, escute o que eu estou te falando, eu nem era crente. Acho que faltava 1 ano para eu conhecer minha esposa, mais ou menos, 1 ano para conhecer quem hoje é minha esposa. Minha esposa estava no retiro espiritual, lá da nossa sede, estava no retiro espiritual, e ela estava almoçando, e a missionária Mara, estava várias jovens ali, e as jovens, porque ela é uma profetisa do Senhor, ela tem esses dons, né? E ali aquelas jovens ficaram brincando, ô missionária Mara, revela quem é meu esposo, mostra quem é meu esposo. E minha esposa não estava brincando, estava com seriedade. Ela olhou para minha esposa assim e falou, olha, o seu esposo não está aqui nesse retiro. E tem uma coisa, o teu esposo ainda estou trabalhando nele. Olha, não era crente, olha o detalhe. Eu estou trabalhando nele. E tem uma coisa, o teu esposo será um varão de fogo e vai ser pregador da minha palavra. Isso é o quê? Palavra de sabedoria. Veja o que eu estou fazendo aqui agora. E eu posso dizer para você, eu sou do fogo. Eu sou do fogo, irmão. Agora, quando eu cheguei, escute, isso é palavra de sabedoria. Agora, olha, comigo Deus trabalhou diferente. Quando eu cheguei na igreja, Deus trabalhou comigo na profecia. Eu me lembro como se fosse agora, a primeira vez, Deus tomou ali a missionária esqueci o nome do vaso. Enfim, eu estava lá em Campinas, em um culto, e ela pegou e disse assim, ó, o teu mistério é na palavra, te usarei na minha palavra. O que ela fez ali? Profetizou. O que Deus manifestou no dom da palavra de sabedoria para minha esposa, para falar para ela o que seria o esposo dela, com quem ela casaria, entende? Já tá, eu nem era crente e Deus já estava revelando para ela que eu seria pregador. Só que veja como é grande o poder de Deus ou não. Você está com medo do quê? Aleluia, Deus tem o controle da tua história, da tua vida, nas tuas mãos. A tua história já foi desenhada por esse Deus maravilhoso. Um outro exemplo agora, é forte demais. Um exemplo dos 3 dons operando junto. Agora eu vou te mostrar por que as pessoas fazem confusão. Porque o Espírito Santo pode usar uma pessoa para operar, escute, com uma pessoa, falando em um mesmo tempo com uma pessoa, pode usar ele na palavra do conhecimento, na palavra de sabedoria e ainda na profecia. Deus pode, ok? E acontece isso muitas vezes em nosso meio, só que a gente às vezes não tem os detalhes, e agora você vai ter os detalhes. E eu vou dar o texto que esse aqui eu não vou ler porque é grande, mas eu vou citar, e você vai se lembrar. 2 Samuel 12, do 7 ao 14. O que aconteceu? Davi, ele pecou, adulterou com Betseba, e outra, ele fez uma carta para Joabe dizendo, coloca Urias na frente do exército do inimigo, deixa ele sozinho e dá as costas para ele morrer mesmo. Davi fez isso, ninguém sabia, estava no oculto, ninguém sabia. Chega o profeta Natã, olha, e quando chegou o profeta Natã, o que ele fez? Contou uma pequena parábola, estou resumindo que eu não vou entrar aqui na parábola para não confundir a mente de alguém. E ele conta uma parábola e resumindo, o profeta tem ali a manifestação da palavra de conhecimento, porque ninguém sabia o que Davi tinha feito, a não ser Joabe, ok? A não ser Joabe, mas ninguém sabia. Mas o profeta Natã falou, ei, você usou a espada dos inimigos para matar Urias, e ainda adulteraste com a mulher dele. Então isso foi uma palavra de conhecimento, Deus revelou o que tinha acontecido. E agora Deus toma ele em profecia, Deus toma o profeta, vê tudo isso, a primeira está na mesma mensagem, palavra de conhecimento. Agora veja como se manifestou ali a profecia. O profeta Natã começa a dizer o que para ele? Começa a dizer no versículo 7 e 8, quando o profeta diz assim, falou para ele, Deus te ungiu, Davi. Quando ele está dizendo isso, ele está profetizando, edificando ele, porque está confirmando que Deus chamou para ele ser o ungido do Senhor. E falou, Deus te ungiu, e se você achasse pouco tudo que Deus tinha feito na sua vida, Ele faria mais e mais e mais.
Olha só o que mais que ele diz no versículo 9: mas você desprezou o Senhor quando cometeu essas coisas que fez. Deus estava usando o que aqui, Natan? Na exortação. O que é exortação? Encorajar a pessoa para permanecer firme nos caminhos do Senhor, abandonar o pecado também, levar para o arrependimento. E ainda, e que ele não morreria. O profeta falou: entretanto, você, Davi, não vai morrer. O que o profeta fez quando falou que ele não iria morrer? Consolou ele, irmão. Então se consola, esperança para ele. Porque a pessoa que era pego em adultério tinha que fazer o quê? Tinha que morrer. Só que agora o profeta falou: você não vai morrer. Então ele foi consolado. Só que o profeta não para. A profecia agora fala do ponto futuro. Falou: mas o teu filho, que basuraia, que foi gerado no adultério, esse eu tomo para mim. Então Deus falou: esse morrerá. Então era coisa futura. Veja como funcionou a profecia. E agora a palavra de sabedoria. Como é que funcionou a palavra de sabedoria naquele momento? Porque Deus toma o profeta Natan. Irmão, eu estou sentindo tanta glória de Deus aqui, gente. É o poder da palavra, da presença do Espírito. O profeta revelou o que para ele no versículo de número 10? Falou: Davi, a espada nunca se apartará da tua casa. Coisa futura, ó. A espada nunca se apartará da tua casa. Por que você acha que um dos filhos matou o outro? Um filho acabou cometendo incesto e deitou com a filha, com a Tamar, Aminon e Tamar. Absalão matou esse Aminon. E aí o que aconteceu? Não parou por aí. O profeta falou: e tem mais uma coisa. Você fez escondido, o adultério seu foi escondido. Essa prostituição, essa vergonha foi escondida. Mas o que eu vou fazer com você vai ser publicamente. Sabe o que aconteceu? Absalão se deitou com as concubinas dele. Publicamente todo Israel viu. Veja como que aqui está a palavra de sabedoria. Então eu mostrei para vocês aqui como esse dom pode funcionar de uma só vez, em uma só mensagem, os três, engrenado. Então Deus pode revelar o que a pessoa viveu e está vivendo, Deus pode revelar o que vai ser no futuro, e Deus pode ainda exortar, consolar, edificar e fazer promessas ainda. É forte, né? Agora vamos entrar nesse dom. Por favor, não perca. Se você perder um pouquinho da fiação, você não vai pegar o mistério. Especificando agora o dom da palavra de sabedoria. Há algumas formas como esse dom se manifesta. Porque ele não só se manifesta de uma forma, da geral, como eu coloquei aqui. Ele tem outras maneiras e nós vamos tratar isso. Primeira maneira que esse dom se manifesta. É claro que esse dom, escute, você tem que entender que esse dom não é dom de sabedoria, como se a pessoa tivesse toda a sabedoria. Não é isso. Olha o cuidado. É o dom da palavra de sabedoria. Deus não sabe de todas as coisas. Esse dom também tem a ver com a presciência de Deus. O que é presciência? Deus sabe do dia de amanhã sem chegar. Então esse dom está atrelado. Então, de forma fragmentada, a toda a sabedoria que Deus tem, Deus pega e compartilha uma palavra de sabedoria com a pessoa. Ok? Então esse dom ele se manifesta de forma sobrenatural. Vamos lá. De forma sobrenatural, o Espírito concede uma maneira sábia de se expressar em situações difíceis ou perigosas. Uma palavra de sabedoria pode resolver uma dificuldade ou silenciar um oponente. Dois exemplos práticos aqui que eu vou passar para os irmãos. O primeiro é muito conhecido. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. O que aconteceu ali naquele episódio? Tem duas meretrizes que estão dormindo na mesma casa. As duas teve filhos, provavelmente ali simultâneos. Os filhos tinham a mesma idade. As duas, como estavam na mesma casa ali, dormindo no mesmo quarto, uma dormiu em cima do filho e matou aquele bebê. Quando ele dormiu e matou, eu estou pausando assim, porque esse dia eu tive um sonho, e agora Deus me deu a interpretação dele. Obrigado por sua graça, sua graça. Obrigado por sua graça. Obrigado. Obrigado.
E essa mulher, ela dormiu, e quando ela dorme, ela mata o filho dela. E quando ela dorme, mata o filho dela, e o que ela faz? Ela troca os bebês. Ela pega e troca o bebê e fala, esse filho morto é o seu, e o vivo é o meu. Só que a mãe verdadeira, que era a do filho vivo. E aí, como eu já disse, essa passagem, como você, meu amado irmão e querida irmã, como você vai distinguir agora, se não tem exame de DNA, se não tem testemunha, como vai fazer? Aí vieram diante de Salomão para julgar aquele caos. E aí ele pega, Jesus dizia, esse filho é meu, esse filho é meu. E como que ele vai saber agora? E aí ele pega e diz assim, pega uma espada, corta o menino ao meio. Metade dá para uma e metade dá para outra. A mãe verdadeira dizia, a mãe falsa dizia, isso mesmo, metade para mim, metade para ela, então que morra o menino. A verdadeira, não mata o menino, deixa ele vivo. Quando ela fala deixa ele vivo, dele teve a palavra, quando ele pede, traz a espada, isso é uma palavra de sabedoria, para solucionar uma dificuldade, um problema. Então, quando ele pede aquela espada, ali foi manifestado o dom da palavra de sabedoria, porque foi revelado a mãe que estava mentindo. E agora sabe o que aconteceu? Quando ele deu a sentença, dê a mãe para a mãe verdadeira. A Bíblia diz que todo o povo de Israel temeu a Deus, porque os dons espirituais são para glorificar a Deus. Temeu a Deus, porque esse rei fez o quê? Ele fez justiça. Deus me deu duas experiências fluindo nesse dom, nesse ponto aqui. Uma vez, a Madalena, acho que vai lembrar, eu não sei se foi com a Madalena, enfim, tem uma pessoa que passaram o meu telefone, uma mulher me ligou muito, mas muito aflita, porque alguém tinha falado algo para ela, aquela mulher, ela estava assim a ponto de explodir, e eu peguei e comecei a ouvir ela, e quando ela começou a falar, o Espírito Santo me deu veio uma palavra divina ali, não foi um aconselhamento pastoral, foi uma palavra de sabedoria, ele me deu uma palavra tão certeira, que no outro dia, aquela mulher, ela estava sorrindo, ela estava em paz, ela estava se alegrando, e depois mandou o áudio, foi você, não foi, Madalena? Aí, está vendo? Ela confirma lá. E ela me ligou assim, impressionada, e falou, nossa, toda aquela perturbação que eu estava desapareceu de mim, agora estou em paz, estou entendendo o que Deus... Isso é palavra de sabedoria. Outra vez que Deus me deu a oportunidade de fluir nesse dom, aqui nesse ponto aqui, uma vez, escute, em determinado lugar, uma irmã da igreja, estava trabalhando numa certa empresa, e essa irmã a empresa dela estava crescendo, e ela começou a trazer outras irmãs, ela começou da igreja, falou, vou dar oportunidade de emprego para essas irmãs, e aí o que aconteceu? Foi várias irmãs da mesma congregação trabalhando lá, mas de repente começou um rebuliço, e a pessoa que tinha arrumado o trabalho para as outras, estava sendo colocada de lado e quase que o patrão está mandando ela embora. E aí, elas começaram a brigar entre elas. E eu falei, e agora? Como que vai ser? E eu juntei todas, o Espírito me orientou, junta todas. Eu falei, vem cá, vamos ter uma reunião. E eu juntei todas, tá certo? E tivemos a reunião. E ali no meio que elas estavam falando, na que ela estava falando isso, aquilo, o Espírito na hora caiu assim, uma palavra de sabedoria, e ele falou assim, quando isso começou, irmão, quando isso começou, o Espírito Santo trouxe clareza, o rosto de uma avermelhou todinho, e as outras falou, acabei de entender, pastor, o que está acontecendo aqui. Irmão, Deus revelou o rebuliço que estava acontecendo, que a pessoa que estava causando toda aquela situação. Então veja, um problema foi resolvido no trabalho com a palavra de sabedoria. Agora, outro exemplo, que aqui esse dom pode nos livrar de situações perigosas. Veja só, Jesus, irmão, ele usava esse dom de uma maneira tremenda, como todos, né? Em João capítulo 8, versículo do 1 a 11, veja, Jesus estava ali diante de uma situação perigosa, de armadilha dos religiosos. Por quê? Eles pegam a mulher em ato de adultério e falam, está aqui, essa mulher foi pega em ato de adultério, que dizes? Ele não fala nada. Está escrevendo na terra, e eles estão insistindo. Se Jesus diz, olha, perceba só, se Jesus diz, apedreja ela, eles acusariam ele de estar indo contra a lei do amor que Jesus pregava.
E se Jesus, então, diz para apedrejar, eles alegariam isso. E se ele falasse, ok? E se ele falasse contra a lei de Moisés, aquilo que contrariasse a lei de Moisés, o que eles iam fazer? Ia pegar ele para julgá-lo diante do Sinédrio. Então Jesus está numa situação perigosa, que aquilo que ele fala, eles colocaram como se fosse no jargão, a expressão de hoje, numa sinuca de bico, né, que fala, né, um lugar sem saída. Aí o que ia acontecer? Se ele fala qualquer palavra ali, eles iam pegar ele. Mas o que Jesus falou? Palavra de sabedoria. Uma sabedoria sobrenatural veio e ele falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que diz a Bíblia? Ele saiu daquela situação de perigo, porque desde os mais velhos ao mais novo foram embora. E geralmente esse dom ele vai acompanhado de um aconselhamento, vai seguir de aconselhamento. Olha o que ele disse para a mulher, depois de utilizar o dom em favor da vida dela, para a glória de Deus Pai. Olha o que ele falou: vai, não peques mais. Eles não te condenaram, eu também não. Vai. Olha o aconselhamento que ele deu depois de manifestar o dom: vai e não peques mais. Então esse dom se manifesta assim, livrando você. Você pode, olha só, Deus pode te usar para solucionar um problema ou até mesmo se livrar de um perigo, ok? Outro exemplo aqui, ainda nesse ponto, na palavra de sabedoria, Jesus silenciou seus oponentes. Isso aconteceu, como eu disse várias vezes, mas eu dou um outro aqui exemplo, Mateus 22, do 15 a 22. Os homens, os religiosos de novo, chegou e falou: é lícito pagar tributo a César? Se Jesus fala, tem que pagar tributo a César, eles vão dizer: você é contra a nossa nação. Os judeus iam cair matando em cima de Jesus. Se ele diz, não tem que pagar tributo a César, iam dizer, ele é contra o império, digno de morte. Então ele está também numa situação sem saída. Ele pega e fala: me dá a moeda, me mostra a inscrição aí. De quem que é? A efígie que aparece aí é de César. Aí Jesus dá uma palavra de sabedoria: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O texto diz que eles ficaram boquiabertos, maravilharam e deixaram ele em paz. Aleluia, glória a Deus. Pela manifestação do poder de Deus, vai trazer paz, descanso para a sua alma. Vamos lá, a segunda forma que esse dom se manifesta. O dom da palavra de sabedoria também pode ser manifesto na pregação e no testemunho de Jesus em defesa da nossa fé. Atos 6:10, vamos lá. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão pregava Jesus, pregava o evangelho, e aqueles homens, veja, eles não conseguiam contrapor, aqueles homens não conseguiam contrariar aquelas palavras, de tal maneira que tiveram que subornar, mentir contra Estevão, que ele tinha falado mentiras. Então entenda uma coisa, essa sabedoria como dom não era uma sabedoria comumente, ou seja, comum, adquirida pelos estudos, mas sobrenaturalmente dado pelo Espírito Santo por meio do dom, de tal maneira que eles não conseguiam contradizer ali a palavra de Estevão, né? E outra coisa, Jesus prometeu nos capacitar com esse dom na defesa de nossa fé no momento de nossa necessidade. Veja que coisa tremenda. Coloca aí Lucas 21, 12 ao 15, eu vou ler. 12 ao 15. Diz assim o texto: mas antes de todas essas coisas, olha só o que Jesus falou para os discípulos: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Ou seja, eles iam ter que passar por tribunais, julgamentos, e vos acontecerá isso para testemunho. Ou seja, o que aconteceu com Pedro em Atos 4, de ir até o Sinédrio, era propósito de Deus. O que aconteceu com Estevão naquela época, de estar também diante do Sinédrio, é aqui, ó, Jesus tinha falado sobre isso, ok? O contexto que nós vivemos hoje, pelo menos no contexto do Brasil, né? Porque fora tem isso até hoje, mas o contexto do Brasil, graças a Deus, Deus tem dado tantas bênçãos para nós. Olha o 14 agora: proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. O que Jesus está dizendo? Quando você sair em defesa da sua fé, pelo evangelho que você prega, pela palavra que prega, quando os homens tentar te julgar, te condenar à prisão e tudo mais, não fica premeditando, e agora ficar todo nervoso, com o que eu vou falar, o que vai ser agora. Olha o que Jesus falou: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, meu Deus, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Porque você, jovem, não busque em Deus usar esse dom
Sabe por quê? Quantas vezes a sua fé é colocada em jogo na faculdade, na escola? Porque, principalmente no contexto brasileiro, as escolas, a maioria, tudo de linha esquerdista, que coloca totalmente em jogo a fé da pessoa. Por que você não coloca em prática e busca em Deus este dom? Porque você vai calar a boca dos seus opositores, em defesa da sua fé em Jesus Cristo, Senhor. Você não tem que provar nada para ninguém, que você é o que deixa de ser. Você não precisa, essa é a estratégia de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, então me mostre agora. Jesus, ele falou, se transformar pedras em pães, eu entendo que tu és Deus. Jesus transformou? Não fez o que o diabo pediu, mas ele deixou de ser quem ele era? Você não precisa mostrar nada para ninguém, para mostrar quem você é de Deus, você é salvo, você é crente, aleluia, glória a Deus, dê testemunho, Deus vai colocar as palavras na sua boca, esse dom da palavra de sabedoria, o Espírito no momento que precisar, no momento de necessidade, no momento propício, vai saltar da tua boca a palavra de sabedoria do Senhor, e quando os oponentes ouvirem, aqueles que contradizem, sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar maravilhados com a glória de Deus, com a sua palavra. Então, boca e sabedoria aqui significa que o dom da palavra de sabedoria se nos é dado quando a necessidade surgir. Então eu deixo uma palavra para você, não desanime em meio aos problemas e perigos ou perseguições, o Espírito Santo pode nos dar grandes vitórias, amém? Vamos lá. Terceira maneira de se manifestar esse dom, isso aqui é muito interessante também. O dom da palavra de sabedoria pode se manifestar como uma percepção espiritual e sobrenatural da vontade e do propósito de Deus. Um exemplo prático está em Atos 27, 10, 20, aí depois 21 a 25 e 31 a 35. Vamos lá. Você sabe que Paulo está num navio, em uma embarcação, e Deus falou que ele ia até Roma, pregar diante dos reis. É o que está, a promessa que Deus tinha feito para ele, o que Deus tinha revelado na vida dele, está se cumprindo, tá certo? Que Deus tinha revelado em Atos 9, agora está se cumprindo em Atos do 21 em diante, quando ele é preso entre os judeus, prega para os judeus, depois prega para o rei Agripa, para Festo, prega diante de todos esses homens, e depois ele vai pregar diante do imperador romano, ok? Mas nessa embarcação, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que havia ventos contrários, e estava um tempo meio esquisito ali, sabe? Aí ele diz assim, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O que Paulo está dizendo? Se nós vamos morrer, é isso que ele está dizendo, dano para a nossa vida, ele está dizendo, vai ter morte. Agora perceba isso aqui. Onde está a manifestação da palavra de sabedoria aqui? Paulo não está tendo uma percepção natural que todo mundo tem. Você pode ter percepção, por exemplo, você sabe que tal bairro é violento, que lá tem tal coisa. Então você tem uma percepção de como que as coisas funcionam, entende? Então todo mundo tem uma percepção natural das coisas, de conhecer as coisas, de entender certas coisas. Mas aqui, ele não está tendo uma percepção natural, como o tempo está ruim, pode ser danoso. É uma percepção espiritual. Ele está tendo essa percepção espiritual e sobrenatural, porque o Espírito está fazendo ele perceber isso, que esta viagem não será boa, será danosa, vai ter perca de carga e ainda põe em risco a vida das pessoas. Perceba que coisa tremenda. Então, como eu disse, Paulo não teve uma percepção natural, mas espiritual e sobrenatural do que iria acontecer, manifestando assim um dom da palavra de sabedoria. Eu tive uma experiência, eu preciso contar com vocês também com isso. Eu tive uma experiência com uma família, escute só. Essa família simplesmente, era um tempo de algo importante aqui na igreja, de algum trabalho, eu não lembro agora se era ceia, alguma coisa assim. E essa família estava para ir em viagem. Escute, eu não falei para eles, mas por quê? Eu já vou dizer porque eu não falei. Deus me deu essa percepção. Deus me deu só a percepção, e eu sabia que algo de ruim ia acontecer. Eles pegaram e simplesmente falaram, já está marcado, a gente vai viajar, o Senhor ora por nós. Então eles não perguntaram, pastor, é de Deus, é bênção eu ir? Eles simplesmente decidiram e falaram, estou indo, eu vou fazer o quê? Vou atrapalhar? Só que quando eles falaram isso,
o Espírito Santo bradou, deu essa percepção. Essa viagem não vai ser de bênção e vai trazer prejuízos para ele ainda. Sabe o que aconteceu? Depois, eles mesmo, um dos integrantes da família me ligou e falou, essa viagem nem sei se era de Deus, só trouxe prejuízo. E eu nem falei nada, fiquei quieto, né? Porque depois que acontece, aí você fala, só está falando porque... Mas Deus me deu a percepção espiritual. Eu já tive isso com a minha própria família, essa percepção, porque eu estava programando uma viagem com a minha família. Por quê? Porque eu ia pregar num lugar e estava perto para mim tirar um lazer. Eu falei, vou tirar um lazer. E aí, quando eu falei, vou tirar um lazer, chegou no dia, eu preguei, só que ia ter um evento na sede mundial, reunião de obreiros, e ia ter vigília e outro trabalho. Eu preguei na quinta-feira. E ali eu estava programando para quê? Vou pregar e depois vou ir na viagem. O Espírito Santo me deu essa percepção espiritual. Ele falou, não vai, porque esta viagem não vai ser proveitosa para vocês. Gelou meu coração. Sabe o que eu fiz? Cancelamos a viagem e ficamos no culto. Se eu tivesse ido para aquela viagem, ia ser uma tragédia. Ou coisas ruins, perdas, iria acontecer naquela viagem. Veja como esse dom é poderoso. Olha como que coisa tremenda também. Agora, o problema surgiu. Por quê? O povo não deu ouvido ao que Paulo falou. O problema surgiu ali. Só que, através da palavra, da manifestação desse dom, da palavra de sabedoria, Deus pode trazer solução, mesmo com o problema em curso. Veja só que lindo, do 21 a 25. Havendo já muito que se não comia, do jeito que ele tinha percepção espiritual, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável a varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitaria esse incômodo e a perdição. Ele está falando, lembra que eu falei? Mas agora, admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. E por que Paulo fala que não vai perder? Ele está dizendo, ninguém vai se perder. Como ele tinha dito, eu vejo que vai ter perdas no navio, vai ter perdas aí, vai ser danoso para a nossa vida. E por que agora ele está mudando e dizendo, olha, nenhuma vida vai se perder, somente o navio. Por que ele está revelando esse detalhe? Aí está aqui a manifestação do dom, que veio através de um anjo. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, apareceu para ele, veja só, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Veja, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Foi dito pelo quê? Através de uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria foi manifestada através de uma visão, um anjo vindo até ele, ok? Agora, olha só como que esse dom, ele sempre, geralmente, ele vem acompanhado de um aconselhamento. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos, porque o povo está querendo se jogar nas águas, entrar no bote e dar o seu jeito para escapar daquela fúria que eles estavam vivendo das águas. Vamos lá, 33, adiante, 33. Então eu coloquei errado aí, do 31, meu bem, 31, coloca aí, Atos 31, 27, 31, glória a Deus. É isso mesmo, Atos 27, de número 31. Glória a Deus. E diz assim, e disse Paulo ao centurião aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar. Vamos lá, adiante. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram-os cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Olha só. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Ninguém vai se perder. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo o pão, começou a comer. Então veja, olha como foi acompanhado de aconselhamento. Paulo teve a palavra de sabedoria do Senhor. Esse navio vai se quebrar, mas ninguém vai se perder. Olha o aconselhamento. Se vocês pular nas águas, vão morrer. Mas se permanecerem no barco, vai viver. Agora vai uma aplicação prática aqui dessa palavra. Está com um problema, você quer pular do barco, por quê? Continua dentro do barco, porque Deus dará vitória. Deus dará vitória.
Era vassúria, não saia deste navio, não saia, permaneça neste navio, e tu estarás a salvo, diz o Espírito do Senhor. Oh Deus, vamos lá que eu vou começar a ir para a conclusão. Quarta forma desse dom se manifestar. O dom da palavra de sabedoria é como uma revelação sobre o futuro com respeito a pessoas, lugares e coisas. Primeiro exemplo, Atos 11, 27 ao 29. Veja que coisa tremenda. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Como que ele sabe que vai ter uma fome em todo o mundo? Palavra de sabedoria. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. 30. O que eles com efeito fizeram, enviando, cadê? Atos 11, é o 29, perdão. É o 29, volta aí. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Perceba só como é tremendo a manifestação desse dom. Foi revelado aqui uma questão mundial. Vai ter uma fome no mundo. Como que ele sabia que ia ter uma fome no mundo? Palavra de sabedoria. E aí, veja que através dessa palavra de sabedoria, deu a oportunidade para os irmãos fazer o quê? Se precaverem, se prepararem para levantar recursos para socorrer os irmãos na Judéia. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Nesse caso aqui, Deus tem coisas que o Espírito revela para poder remediar. O que é poder remediar? Para que aquilo não aconteça. Então, ele revelou algo, trouxe à tona para o povo de Deus, ok? Para eles se prepararem e se precaverem. Para quê? Para que não padecessem de necessidade. Então, tem coisas que Deus mostra, para que é? Para a gente se precaver. Para a gente entender como lidar com aquele tempo, com aquela situação. Outro exemplo desse dom em movimento, aqui agora vai para a parte final, olha só. Esse dom também se manifesta na interpretação de sonhos. Aí eu vou para José. Lembra que José, olha só que coisa tremenda. José, o faraó, ele teve o sonho, as vacas gordas e bonitas, e as espigas também bonitas e robustas, e as vacas magras e as espigas todas esturricadas e feias. As feias, as bonitas, devoravam as feias ali. Enfim, estou resumindo aqui. Ninguém conseguia entender aquele sonho. Entende? E por que não conseguia entender? Porque aquele sonho era uma palavra de sabedoria. Que Deus está falando de coisas futuras que iriam acontecer. E o que Deus deu para José? A manifestação ali através da interpretação do sonho. O que aconteceu? Ele falou, essas 7 representa as 7 gordas e as 7 magras, representa o quê? 7 tempos de fartura, a terra vai ter tanta fartura, mas os outros 7 representam um tempo de grande escassez. Olha o que José agora dá o aconselhamento, ó. A palavra de sabedoria manifestada na revelação do sonho, veio ali de aconselhamento. Ele falou, ó, mas eu aconselho vocês, que vocês estoquem no tempo da fartura, o 5º, e vai estocando, porque quando chegar o tempo da fome, vocês não vão padecer. Está vendo? Às vezes Deus revela para que a gente se precaveia, em vez de no tempo que o mundo passa tribulação, a igreja passa só dando glória. Outra maneira, eu já tive essa experiência também, né, fluindo nesse dom. Uma vez o Ângelo está aqui, vai lembrar. Ele teve um sonho e ele viu 3, você lembra daquelas cobras lá? Rapaz. E ele falou, pastor, o que é isso aqui? E eu peguei e falei, ó, é uma situação que pode se levantar dentro do seu trabalho. Pergunta para ele o que ele passou, depois ele vai lembrar disso aí. Ele passou um processo, lembra desse mistério? E depois você lembra que você lembrou? Lembra o sonho, pastor? E eu nem lembrava. Quando Deus, escute, a gente tem que buscar aperfeiçoamento. Quando Deus, Ele nos dá, por exemplo, o sonho que é profético. Nem todo sonho é profético, dá, por favor. Nem todo sonho tem mensagem. Vai dormir de barriga cheia e falar, vê aí o que tem. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, vai. Às vezes trabalhou o dia inteiro com um negócio, está com a cabeça cheia, lógico que vai sonhar. Está muito cansado, exausto, filho, você vai sonhar à vontade. Entende?
Mas geralmente estou falando como funciona na minha vida. Como funciona na minha vida. Quando alguém me conta um sonho, e Deus assim quer pôr esse dom em operação, a hora que a pessoa vai descrevendo o sonho, logo o Espírito Santo vai falando para mim, ó, é isso, isso, isso. Quando eu começo a ouvir o sonho e não nada, não tem conexão, não tem ativação, provavelmente ali não tem nenhuma mensagem profética. Esse dom mesmo da minha vida está em aperfeiçoamento, principalmente nessa parte aí de interpretar sonhos. Mas ele é tremendo, tremendo, tremendo. Por isso que eu digo, Deus me deu esses dias, minha esposa viu, eu estava atônito, passei a segunda-feira inteirinho perturbado com aquilo, e hoje Deus já tranquilizou o meu coração. E ela dizia, fala para mim, eu falei, não posso te dizer, posso lançar isso no ar, não posso. Tem que entender primeiro para não lhe preocupar, mas hoje o Espírito Santo me deu a chave dele. E eu já sei o que fazer com determinada situação. Pois bem, outra maneira, vocês estão aqui ainda? Amém? Dá um glória a Deus para animar aí. Ó, querido Espírito Santo, manifesta a tua sabedoria neste lugar. A manifestação desse dom na vida de Daniel, pensa, era algo comum. Irmão, pensa num Daniel, ele viu um sonho, pronto, pá. E essas coisas devem ser comum para nós, sabia? Comum no sentido de quê? Que tem que acontecer. Porque o Espírito, o fora do comum é se não acontecer. Porque a igreja de Deus tem a visão de Deus, tem as manifestações de Deus, tem a operação de Deus, tem o mover de Deus. Em Daniel 2, veja só que coisa tremenda. Em Daniel 2, Deus dá, primeiro, o Nabucodonosor teve um sonho, ninguém sabe o sonho, o que ele sonhou. Deus dá a palavra de conhecimento, Deus revelou que Daniel tinha, o que Nabucodonosor tinha sonhado. Vamos lá, presta atenção aqui, senão vocês vão perder. Segundo, agora ele tem um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de bronze e pernas de ferro e os dedos, os pés, ferro e barro. Deus deu essa estátua. E aí agora vem a palavra de sabedoria. Daniel interpretou o sonho. Ele falou, a cabeça de ouro é você. Os peitos de prata e braços são dois reinos que se levantarão, que no caso era Medo e Pérsia. O ventre de bronze e coxa, isso era o reino de Alexandre o Grande, já se cumpriu. A perna de ferro era o Império Romano, que veio destruindo tudo, o império mais poderoso da terra. E agora, olha só, isso aqui é tudo palavra de sabedoria, tá? Interpretação do sonho. E agora, os pés, que era ferro e barro, Daniel falou, ó, é dois reinos, é um reino dividido, que em parte é forte, em parte é fraco. Mas, de repente, também no sonho, tem uma pedra que é cortada, sem auxílio de mãos. E aquela pedra cai nos pés e esmiuça toda aquela estátua. E daquela pedra surge um reino grande e poderoso, que toma toda a terra. E esse reino nunca mais terá fim. Aleluia. Deus estava mostrando para Daniel, estou aqui arredondando, cerca de 2.500 anos, Deus deu o sonho para Nabucodonosor e deu a palavra de sabedoria na interpretação dos sonhos ali de Daniel, de algo que 2.500 anos depois de acontecer. Por quê? Qual fase da estátua nós estamos? Nos pés. Só estamos esperando a pedra ser cortada, ou seja, essa pedra cortada sobrenaturalmente, sem auxílio de mão, fala da volta do Senhor, porque quando Jesus voltar, aniquilará todos os reinos da terra. Aleluia, aleluia. Como a pior promode provossai. Eita Deus, está esquentando aqui o meu coração, gente. Agora, o que as pessoas fazem quando Deus revela é problema delas. Porque Deus mostrou para Nabucodonosor até o fim da história. Se ele não tivesse convertido, o problema é dele. E como Deus manifesta hoje a sua sabedoria, o seu poder, falando de eventos que irão acontecer, e acontece de fato e as pessoas não se rendem ao Senhor. É problema de quem não se rende. Vamos lá, para encerrar agora. Anima-te aí, anima-te.
Em Daniel 4, Nabucodonosor agora é diferente, ele contou o sonho. Ele conta o sonho tanto para os sábios dele lá, os astrólogos, que ninguém podia decifrar, e agora ele conta para Daniel. Quando ele conta para Daniel, escute, Deus mostra, qual que é o sonho? Pega isso aqui. Qual que é o sonho? Uma árvore gigantesca, de folhas frondosas, e tinha toda sorte de animais ao redor daquela árvore se alimentando dos frutos dela. Mas de repente viu um vigilante, um ser celestial, com a foice, cortava na raiz daquela árvore, e é o que acontecia, o coração de uma pessoa iria se transformar em um coração de bicho, e a pessoa se tornaria bicho. Esse era o sonho. Daniel falou, essa árvore é você. Você é a árvore, porque Deus te levantou como reis de reis. Olha que forte, não é 12 é só Jesus, é rei de reis, e toda a terra está debaixo das suas asas, e você alcançou mundialmente, através de você, as nações comem da sua mão. Aí Deus dizendo para ele, esses animais representavam todas as nações, só que quando veio o vigilante, cortando, é falando do quê? Porque ele estava se vangloriando, de toda aquela pompa que ele estava vivendo. E Daniel pegou e teve a interpretação, falou, sabe quem é esse vigilante? É o Senhor dizendo para você, se você não se dobrar o coração diante de Deus, o Senhor vai efetuar esse juízo, e você vai virar um bicho durante 7 tempos, que dá cerca de 3 anos e meio, mas depois você vai tornar a sua consciência normal, e vai reconhecer que o céu reina. Agora, veja o versículo 27, Daniel 4, 27, rápido. Pega isso aqui. Daniel deu um conselho para ele, para que aquela palavra de sabedoria não viesse a se cumprir, para que ele não viesse a virar um bicho. Era vassúria. Tem uma graça aqui. Portanto, ó rei, depois que ele dá a palavra de sabedoria, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha lá. A palavra de sabedoria, lembra que eu disse? Geralmente vai acompanhado de conselho. Foi com Daniel assim, foi com Jesus assim, enfim, na maioria dos casos. Ou numa boa parte. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que Daniel está dizendo? Tu não precisa virar bicho. Tu não precisa que o teu reino caia. Não precisa disso. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por esta humilhação. Mas tudo que você precisa, o aconselhamento é esse: se prostre, se renda, se humilha. O que aconteceu com Nabucodonosor? O que aconteceu? Passou um ano, ele se esqueceu da palavra, ele se esqueceu dessa palavra de sabedoria. Estava no palácio, ele olhou aquela glória, ele falou, bateu no peito e falou, olha a glória do meu reino. Irmão, a palavra estava na boca. O anjo bradou do céu e falou, vira bicho agora. Ele perde a razão, cresce Soraya. Eramumbi opoperia couvas nubre que derfácia. Levante uma das mãos para o céu agora. Adore a presença de Deus. Adore. Peça para Deus agora, Deus, curva o meu coração diante da tua sabedoria, diante da tua grandeza. Adore a Deus. Eu vou esperar você adorar. Aleluia. Eu fico impressionado como Deus tem dado a manifestação no dia que Ele está falando de certo dom. Providor e a face. Pastor Júlio, Deus me deu a experiência agora, encerrando esta mensagem com a manifestação deste dom. Promasse quer guiomante couva súpria. Olha bem aqui para a minha face, minha filha. Tu és uma bênção, e nunca se esqueça disso. E o projeto de Deus para a sua vida é que tu sejas uma donzela profetisa, assim como foi as filhas de Filipe. Mas Deus me deu uma visão na minha cabeça, Satanás armando um cenário. Eu quero que você veja os detalhes. Satanás armando um cenário, primeiro, para entristecer o seu coração,
para fechar o seu coração, para colocar frieza em seu coração, e depois disso, te afastando o seu coração dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus, ele armar uma grande vergonha. Eu te via carregando nos braços algo fora do tempo de Deus. E quando eu via você carregando algo, eu só posso dizer assim, algo nos braços, fora do tempo de Deus, eu via sua mãe com a face quente, vermelha, e eu dizia, o que é isso, Senhor? E ele dizia, essa está em grande vergonha e aflição. Debaixo, probe de canto, devasseia. E elas batiam no peito se sentindo culpada da situação vivida. Eu vi o seu pai, Deus me colocou na mente, eu via ele, dentro de um ônibus indo para o trabalho, e ele chorava desolado. Ele ia naquele ônibus chorando, desolado, trabalhava desolado, e como se sentindo traído. Debaixo, bride conto, replacere me colmanai. Mas o conselho de Deus para a sua vida é esse: volta-te o teu coração para o Senhor. O conselho de Deus para a sua vida é esse: vigiai estando atenta em oração. Abai de oculto e que faça manto com montura e assai, porque é Ele que quebra os laços, é Ele que desfaz os embaraços, é Ele que corta toda obra contrária, e diz para você não esquecer. Volte a focar em mim, volte a focar nas coisas espirituais. O teu foco não é a terra, o teu foco não são coisas, o teu foco é a minha presença, diz o Espírito Santo. Anabra sub derquece a canto, lava sub de canto, labrachai, é bassúria. Cadê aquela vontade que tu estavas, filha minha, em que tu dizias, eu quero ser cheia do Espírito Santo? O inimigo tem colocado, pouco a pouco, esta frieza, mas eu te digo, ainda dá tempo para que você acenda a chama novamente. Recebe hoje o fortalecimento que eu te dou na minha presença. Tem alguém aqui dentro desta casa de oração? Amácia, debaixando e como nara sub derefácia. Só quem crê nos mistérios do Espírito Santo, adore a presença de Deus. Deixa eu ver quem vai adorar a presença deste Deus. Deus está dizendo, se curva diante da minha presença, se renda diante da minha presença. É Ele que está aqui, é Ele que está agindo, é Ele que está movendo a sua glória nesse lugar. Debaixo, peregemanto, coplassúria. Deus começa a me dar os negócios aqui, e Ele está dizendo, eu estou quebrando o coração de incredulidade. Assim diz o Espírito Santo, eu estou quebrando corações de incredulidade. O Senhor me diz agora, dizer à igreja, eu não tenho feito mais, porque ainda não há unidade de propósito, ainda há corações incrédulos, ainda há corações duvidosos, mas onde eu encontro espaço, eu ajo, eu trabalho, eu me manifesto, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão, é a primeira vez, hein, hoje. Põe a mão no ombro do seu irmão agora e diga, receba a presença do amigo Espírito Santo. Recebe agora, recebe agora. Recebe agora, recebe agora, recebe. Meu Deus, tem alguém recebendo, Railan? Tem alguém tomando posse? Tebacobashi, quebe, dobácia, terimeu, carabaxéria, terimianda, cobaxéria, terimianda, lacanda, lebaxéria. Glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Reconheças que o céu reina, reconheças que o céu reina. 4:26 de Daniel, Deus falou, a mensagem é essa, tu precisas reconhecer. Olha lá, depois que tiveres conhecido que o céu reina, quem reina é o céu, quem reina na tua casa é o céu, quem reina no teu ministério é o céu, quem reina nos teus sentimentos é o céu. Aleluia. Diga com as duas mãos levantadas, diga bem forte: eu reconheço que o céu é que reina. Eu vou dizer tudo de novo porque alguém não está entendendo. O céu reina na tua casa, o céu reina no teu casamento, o céu reina no teu ministério, o céu reina, reina. Reconheça que o céu reina. Aleluia. Seja envolvido pela presença do Senhor. Agora é a hora de você falar em língua estranha com vontade. Agora é a hora de você rasgar o teu coração e dizer: papai, não tem segredo para ti, não tem mistério oculto para ti. Conheces o passado, conheces o presente e até para o que está vindo tu conheces. Eu me prostro, eu me rendo, eu me curvo. Meu Deus. Antes de eu encerrar, por favor, mas é com fé, não é com incredulidade no coração e nem má vontade. Pega na mão desse crente e levanta só a mão dele agora. E começa a dar glória a Deus junto com ele agora. A da vassúria. Ei, se tiver um crente no Espírito, eita, vai sentir aí agora. Abre a boca, quem é batizado com o Espírito fala em línguas estranhas. E você que sente a graça, dá glória a Deus pela graça, dá aleluia pela graça. Diga que Deus é santo pela graça, adore. Era baixando, olha só isso aqui, meu Deus. Olha só, olha a presença pegando. É a presença dele, é a glória dele. Olha só, é a unção dele. Olha o espírito da profecia na tua vida aí, ó. Olha o espírito de graça na tua vida aí, ó. Olha o espírito de poder na tua vida aí, ó. Olha o espírito de sabedoria. Olha o espírito de Deus, o espírito de Jesus, o espírito da glória de Deus. Veja, cadê meu filho você agora? Adore o nome do Senhor. Diante da grandeza do nosso Deus, também manifesta pelos dons do Espírito, nos resta a se prostrar e cantar como Paulo cantou, pastor Júlio, em Romanos 11, 33 e 36, resumindo o louvor, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eita! Pode aplaudir ao nome de Deus.